Olhe ao seu redor. Em quase qualquer cozinha, restaurante ou lanchonete do mundo, você o encontrará. Um ícone de vidro com seu rótulo inconfundível. Todos os anos, mais de 650 milhões de garrafas são vendidas. Em mais de 200 países, ele é o padrão, o rei indiscutível dos condimentos. A Heinz não vende apenas ketchup. Ela é o ketchup. Mas essa dominação total não foi um acidente. Foi uma campanha calculada, uma guerra silenciosa, travada não com exércitos, mas com açúcar, vinagre e uma genialidade de marketing implacável. Esta é a história não contada de como um único homem transformou um simples molho em um império global e os segredos que ele usou para esmagar, um por um, todos os que ousaram ficar em seu caminho. No final do século XIX, o ketchup era um produto selvagem e perigoso. Feito em cozinhas de fazendas e pequenas fábricas, cada garrafa era uma aposta. As receitas variavam, e a cor escura e opaca das garrafas escondia um segredo sujo. Conservantes tóxicos como alcatrão de hulha e benzoato de sódio eram usados para evitar que o produto estragasse. Era um mercado caótico e sem lei. É neste cenário que surge um jovem empresário, filho de imigrantes alemães, chamado Henry John Heinz. Após uma falência precoce com um negócio de rábano, Heinz estava obcecado por uma ideia revolucionária, uma ideia que se tornaria a base de seu futuro império: pureza. Ele não queria apenas vender um produto, ele queria vender confiança. E para fazer isso, ele precisaria primeiro limpar toda a indústria, mesmo que isso significasse destruir seus concorrentes no processo. A primeira arma de Henry Heinz não foi um ingrediente secreto, mas sim uma peça de vidro. Em uma época em que os produtores usavam garrafas de vidro escuro para esconder a qualidade duvidosa de seus produtos, Heinz fez o impensável. Ele escolheu uma garrafa de vidro transparente. Foi um golpe de mestre em marketing. A mensagem era clara, literal e poderosa. Não temos nada a esconder. O vermelho vibrante e a textura consistente de seu ketchup eram uma prova visível de sua pureza e qualidade superior. O consumidor não precisava mais confiar na palavra do vendedor. Ele podia ver com os próprios olhos. Esta simples decisão transformou a garrafa da Heinz de uma mera embalagem em um poderoso símbolo de transparência e confiança, criando uma vantagem psicológica que seus concorrentes jamais conseguiriam superar. Ele não vendia apenas molho de tomate, ele vendia a certeza de que você estava levando o melhor para casa. Mas a transparência era apenas o começo. Heinz entendeu que para dominar o mercado, ele precisava reescrever as regras do jogo. Ele se tornou um dos maiores defensores do Poor Food and Drug Act de 1906, uma lei federal que visava proibir alimentos e medicamentos adulterados e mal rotulados. Publicamente, era uma cruzada nobre pela saúde do consumidor. Nos bastidores, era uma estratégia de negócios brutal. Heinz já produzia seu ketchup sem conservantes artificiais, usando uma receita rica em vinagre e tomates maduros de alta qualidade, que agiam como conservantes naturais. Ele sabia que seus concorrentes menores, que dependiam de ingredientes baratos e produtos químicos para manter seus produtos nas prateleiras, não conseguiriam arcar com os custos de adaptação às novas e rigorosas leis. A lei que ele ajudou a criar se tornou a guilhotina que eliminou centenas de pequenos rivais. Com o campo de batalha limpo, Heinz precisava construir uma marca inesquecível, uma identidade que grudasse na mente dos consumidores, como seu ketchup gruda nas batatas fritas. E ele a encontrou em um trem em Nova York. Ao ver um anúncio de sapatos que promovia 21 estilos, ele teve uma epifania. Embora sua empresa já produzisse mais de 60 produtos diferentes na época, ele sabia que precisava de um número mais poderoso, mais místico. Ele escolheu o número 57. Por quê? Nenhuma razão lógica. Ele simplesmente gostava do som, achava que era um número de sorte. Nasceu o slogan 57 variedades. Era uma mentira, mas uma mentira brilhante. O número não significava nada, mas transmitia tudo: abundância, variedade e a imagem de uma empresa grande e estabelecida em que se podia confiar. A marca Heinz estava se tornando um mito. A verdadeira fortaleza do Império Heinz, no entanto, não está no vidro ou nos slogans, mas na própria fórmula do ketchup. É uma obra-prima da engenharia de alimentos projetada para explorar a neurociência do nosso paladar. A receita da Heinz atinge perfeitamente os 5 sabores básicos que a língua humana pode detectar: doce do açúcar, salgado do sal, azedo do vinagre, um toque de amargo e, o mais importante, o umami dos tomates cozidos. Essa combinação complexa cria uma explosão de sabor que o cérebro humano acha quase irresistível. Ele age como um intensificador, fazendo com que alimentos gordurosos e salgados, como hambúrgueres e batatas fritas, tenham um sabor ainda melhor. Não é apenas um molho, é um otimizador de sabor cientificamente calibrado, criando um ciclo de desejo que fez gerações de consumidores voltarem para buscar mais. Além do sabor, a fórmula oferecia uma vantagem logística crucial. A alta concentração de açúcar e a acidez do vinagre não apenas equilibravam o sabor, mas também criavam um ambiente hostil para bactérias. Isso dava ao ketchup Heinz uma vida útil extraordinariamente longa, mesmo sem refrigeração.
Em uma era onde a cadeia de suprimentos era lenta e a refrigeração doméstica era um luxo, essa estabilidade era revolucionária. Permitiu que a Heinz distribuísse seu produto por todo o país e, eventualmente, pelo mundo, com a garantia de que a qualidade permaneceria consistente. Enquanto os produtos dos concorrentes estragavam nas prateleiras ou exigiam logísticas complexas, a garrafa da Heinz era um produto robusto e confiável, perfeitamente adaptado para a conquista de um mercado de massa. Heinz sabia que para o seu ketchup se tornar um item essencial em casa, ele primeiro precisava se tornar onipresente fora de casa. Ele lançou uma ofensiva massiva para conquistar o mercado de restaurantes, lanchonetes e hotéis. A estratégia era brilhante em sua simplicidade. Ele dava o produto. Representantes da Heinz viajavam pelo país oferecendo amostras grátis e, em muitos casos, fornecendo as primeiras caixas de ketchup sem custo algum. Eles não vendiam apenas o molho, eles vendiam a ideia de que ter uma garrafa de Heinz na mesa era um sinal de qualidade e bom gosto para o estabelecimento. Ele transformou sua garrafa de vidro em um pequeno outdoor em milhões de mesas, condicionando o público a associar o ato de comer fora com o sabor específico do seu produto. A tática funcionou perfeitamente. Ao estabelecer seu ketchup como o padrão ouro nos restaurantes, Heinz criou um poderoso efeito de lock-in psicológico. As pessoas se acostumaram com aquele sabor específico. Quando iam ao supermercado, não procuravam por ketchup. Procuravam pelo sabor que conheciam e amavam, o sabor da Heinz. Qualquer outra marca parecia errada, uma imitação inferior. Ele usou o espaço público para ditar o gosto privado. Foi uma manobra de marketing de guerrilha que seus concorrentes focados apenas no varejo não viram chegando. Heinz não estava mais apenas competindo na prateleira do supermercado. Ele estava competindo na memória gustativa de toda uma nação, uma batalha que ele já havia vencido. Para solidificar sua imagem de marca premium e inovadora, Heinz investiu pesadamente em publicidade e promoções espetaculares. Na Feira Mundial de Chicago de 1893, seu estande era um dos mais distantes e mal localizados. Para atrair a multidão, ele espalhou pela feira pequenos cartões que prometiam um brinde grátis para quem visitasse seu estande. O brinde? Um pequeno pino em formato de picles. O público adorou. Milhões de pinos foram distribuídos, e as pessoas faziam filas enormes para chegar ao estande da Heinz. Cada pessoa que usava aquele pino se tornava um anúncio ambulante para a marca. Heinz foi um dos pioneiros em transformar o marketing de uma simples comunicação em uma experiência interativa, criando uma legião de fãs leais muito antes da era das redes sociais. O crescimento da Heinz não se limitou à América. Henry Heinz era um visionário global. Em 1886, ele abriu seu primeiro escritório em Londres, iniciando uma expansão internacional agressiva. Ele entendeu que o paladar humano, embora culturalmente diverso, compartilhava desejos fundamentais por sabores doces, salgados e ácidos. Seu ketchup era universal. A estratégia era adaptar a mensagem, mas manter o produto consistente. A garrafa de vidro e a promessa de pureza se tornaram símbolos de modernidade e qualidade americana em todo o mundo. A Heinz não estava apenas exportando um condimento, estava exportando um ideal, uma fatia do estilo de vida americano que o resto do mundo ansiava por provar. As duas guerras mundiais foram tragédias para o mundo, mas para a Heinz foram oportunidades de negócio sem precedentes. O ketchup se tornou um produto essencial nas rações dos soldados americanos. Era um alimento estável, calórico e, o mais importante, um lembrete reconfortante de casa, em meio ao caos da guerra. O governo dos Estados Unidos se tornou um dos maiores clientes da Heinz. Quando milhões de soldados voltaram para casa, sua lealdade à marca estava cimentada. Além disso, a presença militar americana em todo o mundo introduziu o ketchup Heinz a dezenas de novas culturas, criando uma demanda global que décadas de marketing tradicional não conseguiriam ter gerado. O Império Heinz foi, em parte, construído sobre a logística da guerra e a globalização da cultura americana. Com a demanda global explodindo, a Heinz precisava garantir o controle total de seu ingrediente mais crucial, o tomate. A empresa investiu pesadamente no desenvolvimento de suas próprias sementes híbridas de tomate. Essas não eram sementes comuns. Elas foram geneticamente projetadas para produzir tomates com a cor, a acidez e o teor de sólidos perfeitos para a receita do ketchup. A Heinz fornecia essas sementes para agricultores contratados, que eram obrigados a vender toda a sua colheita de volta para a empresa. Isso deu a Heinz um controle sem precedentes sobre a qualidade e, mais importante, sobre o preço de sua matéria-prima. Ela efetivamente criou um sistema feudal moderno, onde os agricultores dependiam inteiramente da empresa e os concorrentes não tinham acesso aos tomates de alta qualidade necessários para competir. Esse controle da cadeia de suprimentos se tornou uma arma para sufocar a concorrência. Quando um rival como a Hunt's ou a Del Monte tentava ganhar participação de mercado, a Heinz podia usar sua escala massiva para travar uma guerra de preços, com custos de produção mais baixos devido ao seu controle sobre os tomates e sua eficiência de fabricação. A Heinz podia reduzir seus preços a níveis insustentáveis para qualquer outra empresa. Em novos mercados, ela vendia seus produtos com prejuízo, se necessário, apenas para expulsar os concorrentes locais.
Uma vez que o monopólio era estabelecido, os preços subiam novamente. Era uma estratégia de terra arrasada, perfeitamente legal, que garantia que o rei do ketchup nunca fosse destronado. A própria garrafa, antes um símbolo de transparência, também se tornou uma ferramenta de dominação. A Heinz aperfeiçoou o que é conhecido na indústria como o problema do ketchup. A viscosidade do molho, tecnicamente um fluido não newtoniano, torna difícil tirá-lo da garrafa. Bater no fundo não funciona bem. O segredo é bater no pequeno número 57 em relevo no gargalo. A empresa nunca anunciou isso abertamente, transformando-o em uma espécie de conhecimento secreto, um ritual passado de geração em geração. Essa frustração controlada cria um engajamento físico com o produto que nenhuma outra embalagem consegue replicar. Cada vez que você luta para tirar o ketchup, você está ironicamente fortalecendo sua conexão com a marca. Mesmo quando as tendências do consumidor começaram a mudar, a Heinz demonstrou uma incrível capacidade de se adaptar e cooptar novas ideias. Quando o molho sriracha e outros condimentos picantes se tornaram populares, a Heinz não tentou lutar contra eles. Em vez disso, lançou sua própria linha de ketchups com sabores como jalapeno e sriracha. Quando a demanda por produtos orgânicos cresceu, a Heinz rapidamente introduziu uma versão orgânica de seu ketchup clássico. A estratégia era clara: nunca permitir que um nicho de mercado cresça o suficiente para se tornar uma ameaça. Ao absorver as tendências em seu portfólio, a Heinz garante que não importa para onde o gosto do consumidor se mova, ele sempre se moverá sob o guarda-chuva da marca. A dominação da Heinz é tão completa que ela moldou a própria biologia do tomate industrial. Os tomates que você compra no supermercado, muitas vezes pálidos e sem sabor, são, em parte, o resultado indireto da demanda da indústria de processamento liderada pela Heinz. Por décadas, a prioridade agrícola não foi o sabor, mas a durabilidade para o transporte e o alto teor de sólidos para o processamento. O sabor se tornou secundário, algo que poderia ser adicionado posteriormente com açúcar, sal e especiarias. De certa forma, o ketchup perfeito da Heinz ajudou a criar o tomate imperfeito do supermercado. O sucesso de um produto industrializado teve um custo para o produto natural. No entanto, nenhum império dura para sempre sem enfrentar desafios. Nas últimas décadas, o gigante começou a mostrar sinais de vulnerabilidade. A ascensão de marcas de nicho, artesanais e orgânicas, começou a corroer lentamente as bordas de seu domínio. Os consumidores mais conscientes da saúde começaram a questionar o alto teor de açúcar no ketchup tradicional. Pela primeira vez em um século, a Heinz não ditava mais todas as regras. Ela precisava reagir a um mercado que estava se fragmentando em dezenas de novas preferências. O modelo de um sabor para todos que a construiu estava começando a parecer obsoleto em um mundo que celebrava a personalização e a autenticidade. A maior ameaça, no entanto, veio de seus próprios clientes, os supermercados. Com o crescimento das marcas próprias, grandes redes de varejo como Walmart e Carrefour começaram a produzir seus próprios ketchups, muitas vezes com fórmulas quase idênticas e preços significativamente mais baixos. Colocados lado a lado na prateleira, a única diferença real era o rótulo. A lealdade à marca, construída ao longo de um século, estava sendo testada contra a realidade econômica do consumidor. A Heinz, que já havia esmagado tantos concorrentes pequenos, agora enfrentava gigantes com o mesmo poder de escala que ela possuía. A resposta da Heinz a essas ameaças foi um movimento defensivo de proporções sísmicas. Em 2013, a empresa foi adquirida pela Berkshire Hathaway de Warren Buffett e pelo fundo de investimento brasileiro 3G Capital. 2 anos depois, eles orquestraram uma fusão massiva com outra gigante de alimentos, a Kraft, criando a Kraft Heinz Company, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. A lógica era simples. Em um mercado em declínio, a única maneira de crescer era comprar seus rivais e cortar custos drasticamente. A era de inovação de Henry Heinz deu lugar a uma era de engenharia financeira e eficiência implacável. A gestão da 3G Capital ficou famosa por sua filosofia de orçamento base zero, que questionava cada despesa, desde jatos corporativos até o uso de papel para impressão. Milhares de empregos foram cortados e orçamentos de marketing e pesquisa foram reduzidos. A curto prazo, os lucros dispararam e Wall Street aplaudiu. Mas a estratégia teve um custo. A empresa, que antes era uma potência de marketing, perdeu parte de sua capacidade de inovar e se conectar com os consumidores. O foco implacável na redução de custos deixou a gigante vulnerável, lenta para se adaptar às novas tendências de consumo que exigiam mais, não menos, investimento em novas ideias. Em fevereiro de 2019, a realidade bateu à porta. A Kraft Heinz anunciou uma baixa contábil de mais de 15 bilhões de dólares, admitindo que o valor de suas marcas icônicas, como a própria Kraft e a Oscar Mayer, não era tão alto quanto se pensava. O preço das ações desabou. O modelo de pura eficiência financeira havia atingido seu limite.
A empresa, que havia sido construída sobre a obsessão de seu fundador pela qualidade do produto e pela conexão com o consumidor, estava agora pagando o preço por ter se concentrado apenas nos números. O império do ketchup havia se tornado tão grande e focado em eficiência que corria o risco de esquecer a lição original de Henry Heinz. No final, tudo se resume ao que está dentro da garrafa. A garrafa de ketchup Heinz na sua mesa é mais do que um condimento. É um monumento de 150 anos à estratégia de negócios, ao marketing brilhante e à engenharia de alimentos. É a história de como uma ideia simples, a pureza, pode ser usada como uma arma para construir um monopólio. Ela nos conta uma história maior sobre a ascensão do capitalismo americano, a globalização da cultura e o poder duradouro de uma marca forte. Hoje, o Império enfrenta seu maior desafio: permanecer relevante em um mundo que está mudando mais rápido do que nunca. Será que a gigante conseguirá se reinventar para o próximo século? Ou o peso de seu próprio sucesso a tornará obsoleta? A guerra do ketchup ainda não acabou. Qual outra marca você acha que domina o mundo de forma silenciosa? Deixe sua teoria nos comentários.